Então, boa noite a todos. E hoje vamos continuar então o nosso estudo no Evangelho de João e vamos entrar numa nova secção do Evangelho. Vamos para o capítulo 13 e onde notar que agora o texto e os próximos capítulos, o ambiente vai mudar, as descrições que João vai fazendo, elas começam a ser diferentes. João agora vai nos pôr um quadro em que Jesus está mais, digamos que num círculo mais privado com os seus discípulos, continua a haver ensino, e agora aqui, portanto, tendo esta ideia de usar o Evangelho de João como uma ferramenta para partilhar o Evangelho com alguém, é interessante nós também começarmos a perceber aquilo que João quer. Ele agora não coloca Jesus a falar a multidões, com gentios ou com fariseus, ou pessoas vindas de outros lugares. Os sinais vão deixar de ser descritos, os milagres de Jesus, e agora há aí sim uma conversa com aqueles que aceitam e querem receber Jesus. E o texto de hoje ele vai também enfatizar isso. Só para, de vez em quando, fazer uma revisão, creio que já é bem conhecido e não sei se já conseguiram decorar estes dois versículos. As palavras-chave que temos aqui são sinais, portanto o Evangelho de João relata uma série de sinais ou milagres, mas vamos referir a palavra sinais, que Jesus fez. O propósito é para que creiamos que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e querendo ter vida no seu nome. Então, a vida que João aqui fala será vida eterna, a vida que o homem tinha, a vida que Deus dá, a vida que o homem tinha no Éden antes de ser expulso dali. Um esquema rápido, então, do Evangelho de João. Nós temos um prólogo que também é até interessante decorar estes primeiros 18 versículos, porque ao longo de João sempre notamos, ao longo do Evangelho sempre notamos que João está a recorrer a este prólogo, às ideias que ele ali menciona e que ele quer que fiquem na nossa mente como leitores, para percebermos princípios que ele quer transmitir acerca de Jesus e da nossa resposta àquilo que vamos aprendendo sobre Jesus. O primeiro bloco, então, digamos que, tirando aquele prólogo, o primeiro capítulo até ao capítulo 10, ou se quisermos até ao capítulo 12, então temos os sinais e discursos de Jesus. O capítulo 11 e o 12 então fazem uma transição e temos aí um culminar dos sinais de Jesus que já antecipam aquilo que irá acontecer com o Senhor, a sua morte e a sua ressurreição, demonstrada já no caso de Lázaro. Portanto, o poder que Jesus tem é sobre a própria vida, é sobre a própria morte. E agora entramos no capítulo 13, que são palavras finais, e temos então a morte e a ressurreição de Jesus. Aqui começa a haver aquela ênfase da Páscoa estar próxima, porque é precisamente na Páscoa que Jesus então irá morrer por nós. E no fim, então, o último capítulo como um epílogo, uma conclusão. Um esboço da secção que nós iremos abordar nas próximas semanas. É um bloco de texto do capítulo 13 até ao capítulo 17. Esta imagem vem de uma matéria que eu recomendo. Podem ver, chama-se Bible Project, está disponível em inglês, isto é feito nos Estados Unidos, e também já está uma versão em português. Se forem ao site Bible Project, então há ali bastante informação. E aqui eles também consideram este bloco de texto do capítulo 13 até ao capítulo 17, se bem que eles fazem uma divisão no capítulo 13. Isto porque parece que há um movimento de Jesus. Nós vamos entrar nesses detalhes técnicos, porque aqui interessa-nos mais olhar para o Evangelho com o anunciar de quem é Jesus. Então, eu fiz um outro diagrama que tem os textos, e então temos aqui, isto pode ser agrupado em outras secções maiores, mas eu optei para pôr assim, para já vermos todo este discurso que Jesus vai tendo agora com os discípulos. Inicia com o texto que iremos ver hoje,
do 1 até ao 17, Jesus lavando os pés aos discípulos e a indicação de Judas como traidor, e ele sai, portanto, no fim do versículo 30. A partir dali do versículo 30, Judas não está mais presente nestes momentos que Jesus tem com os discípulos. Depois o texto, a narrativa segue do versículo 31 até ao fim do capítulo 13, e Pedro também é informado que ele irá negar Jesus, se bem que Pedro acha que não. E aqui é um quadro um pouco também de quem somos nós. No início do capítulo 14, então nós temos aquela promessa que onde Jesus irá estar, nós como seus discípulos iremos estar, e há um lugar que ele irá preparar para nós. O único caminho para o Pai é Jesus, não há outra alternativa. Ele não nos vai deixar sozinhos. Temos então também nestes capítulos o ministério do Espírito Santo, que por vezes tem o nome de Consolador ou outro nome conforme a tradução. A ideia é alguém que está ao nosso lado, essa é a ideia base para esta expressão traduzida como Consolador. Depois temos aquela analogia da videira, dos ramos, sendo o pai o agricultor, e também, claro, se há esta ação de Deus, já tínhamos lido também no prólogo que o mundo não reconhece, o mundo não aceita, e aqui temos também uma oposição do mundo numa transição do capítulo 15 para o 16. De novo a ênfase do Espírito Santo, há 5 menções, e depois temos também no fim do capítulo 16 a alegria que aqueles que são de Jesus têm, mesmo a despeito das circunstâncias e dos problemas que enfrentamos no mundo. E esta secção, então, ela termina com a oração conhecida, a oração sacerdotal de Jesus, no capítulo 17, em que ele, então, intercede pelos seus discípulos. Então, o texto que nós iremos ver hoje, os primeiros 17 versículos, falam, então, deste momento, e tenho aqui um erro ortográfico, que Jesus lava os pés aos seus discípulos. Peço desculpa pelo erro, vou passar o slide rápido. E a segunda secção, o traidor, é indicado. Eu vou pedir então para o João Paulo Xavier poder fazer a leitura do texto, por favor. Conseguem-me ouvir bem, certamente, não é? Então, diz assim o nosso texto de hoje. Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até ao fim. Durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que traísse a Jesus, sabendo este que o Pai tudo lhe confiara às suas mãos e que ele viera de Deus e voltava para Deus, levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima e, tomando uma toalha, cingiu-se com ela. Depois, deitou a água na bacia e passou a lavar os pés aos discípulos e a enxugar-lhes com a toalha com que estava cingido. Aproximou-se, pois, de Simão Pedro e este lhe disse: Senhor, tu me lavas os pés a mim? Respondeu-lhe Jesus: O que eu faço não o sabes agora, compreendo-o-ás depois. Disse-lhe Pedro: Nunca me lavarás os pés. Respondeu-lhe Jesus: Se eu não te lavar, não tens parte comigo. Então Pedro lhe pediu: Senhor, não somente os pés, mas também as mãos e a cabeça. Declarou-lhe Jesus: Quem já se banhou não necessita de lavar senão os pés. Quanto ao mais, está todo limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos. Pois ele sabia quem era o traidor. Foi por isso que disse: Nem todos estáis limpos. Depois de lhes lavar os pés, tomou as vestes e, voltando à mesa, perguntou-lhes: Compreendeis o que vos fiz? Vós me chamais o Mestre e o Senhor, e dizeis bem, porque eu o sou. Ora, se eu, sendo o Senhor e o Mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns aos outros, porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. Em verdade vos digo que o servo não é maior que o seu Senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Ora, se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois se as praticardes. Obrigado.
Então é um momento em que Jesus está mais privado com os seus discípulos e tem uma atitude que é inesperada. De repente, aquele que é o seu mestre, a quem eles deveriam seguir e servir, ele toma a posição de um servo e começa a fazer uma ação que talvez deveria ter sido feita por eles. Há algumas coisas que eu queria destacar nesta passagem e tem aqui algumas ideias ao longo destes versículos. Então, o que é que nós temos? Temos no versículo 1 a mudança que já tínhamos visto a semana passada, que em vez de lermos a sua hora não era chegada, agora de novo começa a haver esta ênfase, é chegada a hora. Então as coisas estão-se a precipitar e precisamos de perceber que, apesar de em número de capítulos temos muito texto para ler, mas a nível cronológico as coisas estão iminentes. Portanto, nós passamos de 11, 12 capítulos a ler vários milagres e sinais de Jesus. Em termos cronológicos, vamos dizer que isso seria mais ou menos 3 anos, e agora, de repente, estes capítulos têm de uma forma muito mais densa estes últimos momentos da vida de Jesus. E o volume de páginas ou de capítulos não nos deveria enganar. Então, é chegada a hora, realmente é iminente, há muito texto ainda para lermos no Evangelho de João, mas os acontecimentos eles estão-se a precipitar rapidamente em relação aos primeiros capítulos. Esta ênfase que a hora está a ser chegada e há uma afirmação de Jesus, uma afirmação de João, então, desculpem, em que Jesus, tendo amado os seus, amou-os até ao fim. De novo, nós temos esta ideia repetida no versículo 23, que agora há o amor de Jesus mencionado acerca de um discípulo que se reclina no peito dele e depois faz uma pergunta. Voltando ainda ao versículo 2, então nós temos também que o diabo pôs no coração, e aqui temos um problema com alguma complexidade que não vamos entrar nele, porque o texto tanto pode ser entendido como o diabo pôs no coração de Judas, ou como o diabo pôs no seu próprio coração, e a ação determinante estaria ali a ocorrer. A nossa tradução, a que eu estou a seguir, é a Almeida atualizada, e então Satanás colocou no coração de Judas. Agora, eu quero que notem aqui é o contraste que nós temos. No início, no versículo 1, nós lemos que a sua hora é chegada. No versículo 30, nós lemos que era noite, ou seja, a hora das trevas, a hora da noite, está a chegar rapidamente a tudo isto que irá acontecer ao nosso Deus, ao Senhor Jesus, ao nosso Senhor. E é interessante notarmos também como no início do texto, no próprio versículo 1, nós lemos o amor de Jesus acerca dos seus discípulos, lemos isso, e no versículo 23 lemos também o amor de Jesus acerca dos discípulos, neste caso de João, cremos nós. Mas também lemos no versículo 2 a ação de Satanás, Satanás está ativo, e depois também no fim do texto, eu peço perdão por não ter ali aquele versículo assinalado, nós lemos também a ação de Satanás que está ali a acontecer. Isto é o versículo 27, entrou nele Satanás. Então é um texto cheio de contrastes. Por um lado nós estamos a ler acerca do amor de Jesus, se nós estamos a ler uma atitude de servo em relação a Jesus, nós também estamos a ler uma hora próxima que está a chegar, uma hora das trevas, e a ação de Jesus, de Satanás, a ação de Judas, que é completamente contrário. Portanto, há aqui uma série de contrastes neste capítulo. Alguns destaques que eu queria dar aqui é esta ideia que João tem no início do texto, em que ele diz que Jesus amou-os até ao fim. Eu queria que considerássemos que esta ideia de amar até ao fim, como que ele tem duas vias, ele considera este amar até ao fim duas áreas, numa área temporal, como que se ligássemos a um cronómetro e víssemos o relacionamento que Jesus tem com os seus discípulos ao longo de todos estes anos de ministério, este amor ele vai se prolongar também até ao fim, ou seja, até ao momento
em que Cristo está na cruz, clama, dá o último suspiro e morre. Então o seu amor, nesta dimensão, ele vai até ao fim, não é um amor que diminui ou abandona os seus discípulos. Mas também tem aqui a ideia de que é um amor que vai até ao fim no sentido da sua intensidade. Não é um amor que vai até ao ponto de fazer um ou outro favor, de considerar um ou outro momento de companhia. Ele vai até ao fim, ou seja, vai até ao extremo, vai até aquilo que pode ser o mais absoluto, que é, repetindo, citando Jesus, não há maior amor do que este de dar a vida, alguém dar a vida pelo seu amigo. É precisamente este até ao fim que Jesus também vai fazer, como que ele vai, este amor vai até às últimas consequências, em que Cristo dá a sua vida por nós. Então esta dimensão do amor de Deus tem estes dois sentidos, num sentido temporal, cronológico, o amor de Deus por mim prolonga-se pelo tempo, mas também é um amor que se prolonga na intensidade. Não podemos imaginar um outro amor, um outro momento em que há um amor maior do que aquele que Deus tem por mim. Portanto, ele prolonga-se no tempo e prolonga-se na intensidade, até ao ponto desta expressão em que Jesus realmente vai à cruz e morre em meu lugar. E isto é interessante notarmos, são pequenos detalhes, mas é interessante notarmos, se estamos a partilhar o Evangelho com alguém, estas duas dimensões do amor de Deus. Ou seja, se eu estou a falar deste Evangelho, estou a ler este Evangelho com alguém, lembrar a pessoa que este amor até ao fim que Deus tem por ela, vem desde que aquela pessoa nasceu, ainda que só agora ele está a ouvir a falar deste amor de Deus, vem desde o início. E creio que todos vocês conhecem o caso do profeta que sabe que ainda quando estava no ventre da mãe, não é? Então, esse amor de Deus que vem num sentido cronológico, mas também intenso, no sentido que Jesus vai até dar a vida pelos seus discípulos. Depois temos aqui também uma série de verbos que estão repetidos no texto, o verbo lavar, lavados, e estar limpo, limpar. Então temos aqui alguma coisa acerca da situação daqueles que Jesus agora diz os seus. Se notarem no início do texto, agora há uma diferença não apenas dos que creem, mas há os seus. Nós lemos logo ali no versículo 2, então o texto de João escreve, desculpem, é o versículo 1, ora antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada à sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até ao fim. Isto é importante lembrar, porquê? Porque até agora João tem estado a lidar com aquela ideia do crer. Não sei se lembram, alguns que criam nele, outros que viram os sinais e criam em Jesus. Isto no capítulo 2, mas Jesus não confiava neles. Mas a todos que creem dá a vida eterna. Então João gera esta tensão sobre a questão de crer, mas agora aqui esta dúvida desaparece. Jesus não está com alguns que creem nele. E nós podemos pensar, mas creem de que maneira? Nós aqui temos que estes que creem em Jesus, obviamente, os seus discípulos creem em Jesus. Pedro já tinha feito afirmações em nome do resto do grupo, dizendo que eles criam nele, mas estes agora são os seus. Não são uns que creem de alguma forma, são os seus, são aqueles que já são, já estão ligados, já estão unidos a Jesus. E esta ideia do lavar, do limpar, tem a ver com aquilo que estes 3 anos de ministério têm feito na vida destes homens. Eles tinham uma série de ideias da sua própria vida, da sua própria época. Tinham ideias que vinham do ensino dos fariseus que eles iam aprendendo. Eles tinham ideias daquilo que eles sabiam também das escrituras. E tinham também as suas próprias ideias. E durante este período eles foram confrontados com as ideias de Jesus. E nesse processo eles são desafiados e eles têm que reajustar. Têm que reajustar os seus valores, os seus princípios, a sua maneira de pensar. Eles têm que reorganizar as suas ideias quando eles são confrontados com Cristo. E esta palavra de Jesus sobre eles tem feito este exercício de limpar o seu coração. Mais à frente, no capítulo 15, Jesus diz: vós já estáis limpos pela palavra que eu vos tenho falado. E agora aqui ele vai lavar os pés e diz: vocês já estão limpos. Nós sabemos que Pedro quer recusar, eu acho muito interessante
este perfil, este caráter que Pedro tem: Senhor, não me lavas os pés, tu és o mestre, nem pensar que vais lavar a mim. Mas de repente ele muda as ideias depois do argumento de Jesus e depois, então Senhor, se é assim, não é só os pés, então quero um banho inteiro, as mãos e a cabeça têm que ficar então tudo lavado. E outra vez Jesus passa daquilo que é algo que seria comum para explicar algo mais profundo. Aqui talvez eu queria vos ajudar a pensar sobre esta questão de Jesus lavar os pés aos discípulos. Muitas vezes isto é levado para a área do batismo, é levado o amor que Jesus está a ter dos discípulos, servi-los lavando os pés, como exemplo do amor sacrificial que ele vai à cruz, mas há uma parte em todas estas interpretações possíveis que me incomoda, é que Jesus diz: como eu fiz, façam vocês uns aos outros. Ora, nós não podemos ter esta ação de lavarmos uns aos outros no sentido em que Jesus fez esta lavagem de tirar pecado aos seus discípulos. Nem tampouco, se eu morrer por alguém, isso não vai colocar a pessoa no céu com vida eterna. Mas há uma dimensão aqui que é bastante interessante. Naquela época, para eles estarem à mesa e terem uma refeição, não tinham os sapatos que nós temos, nem tinham as ruas que nós temos. Havia poeira e havia sandálias. E os pés estavam sujos. Os hábitos alimentares também eram diferentes. Em princípio, não iriam sentar-se à mesa para uma refeição como nós fazemos. Nós sentamos numa cadeira e a área que nós vemos, aquilo que está ao nosso nível, digamos que dos alimentos, o que está ao nível das mãos e da boca, temos apenas uma mesa com talheres, com pratos, comida, etc. Os nossos pés sempre ficam debaixo da mesa, ninguém está a ver os pés uns dos outros. Naquele tempo não seria assim, eles estariam reclinados e os pés estariam ali sujos com a poeira. Supostamente, e para boas regras daquela época, teria que haver um servo, um criado, alguém, que quando as pessoas estariam a chegar àquele espaço, possivelmente, ou que temos noutros lugares como cenáculo, alguém deveria ter feito o trabalho de lavar os pés. Pelos vistos, ninguém fez. Não teriam um criado para fazer isso, e nenhum discípulo era... minimamente, nenhum discípulo teria pouco valor para fazer esse serviço. Todos aqueles discípulos de Jesus eram todas pessoas muito importantes. Nenhum deles estaria na categoria de lavar os pés a ninguém. Notem que também nenhum deles lavou os pés a Jesus. Todos eles têm a sua dignidade, todos eles têm a sua importância. E se ninguém lhes lava os pés, pois é sim precisamente sujos, com pés sujos, que eles se sentam à mesa. E Jesus vai aqui partir de um princípio prático para dar uma lição a eles. Eu aceito, se vocês discordarem da opinião que eu vou dar aqui. Eu não tenho encontrado tanto apoio assim nesta ideia como isso, fica mais uma discussão técnica por causa da água ligada com o batismo, mas a mim dá muito mais ideia que Jesus quer trazer esta dimensão do lavar dos pés, do serviço, a uma dimensão muito mais prática. Aqueles discípulos estavam limpos e Jesus diz a Pedro: tu estás limpo, não precisas de um banho, mas tu, meu querido, andas na terra e tens os pés sujos. Esse é o teu problema e eu vou-te lavar os pés. E aí vem aquela ordem: vocês viram o que eu fiz a vocês, façam agora uns aos outros. A mim dá-me a ideia que aquilo que Jesus está a querer fazer é quando nós vemos está a querer que a gente faça, é quando nós vemos um irmão que não está devidamente limpo, e estou a usar esta expressão que tem ali, o nosso trabalho não é criticá-lo, não é dizer aos outros quão sujo ele está, mas é chegar ao pé dele, com atitude de servo, ajoelhar diante daquele que está sujo, daquele que pecou, daquele que errou, e lavar os pés. Ajudar alguém que não está digno a ficar digno. E isto sim eu posso fazer, isso eu posso fazer a outros, outros podem fazer a mim. E mexe, eu creio que isso mexe muito connosco, porque se alguém errou, ele precisa de uma valente repreensão. Ele precisa que todos saibam. Mas notem que este texto começa com a ideia de que Jesus os amou. Amou até ao fim e amou intensamente. E o que temos aqui é uma demonstração de amor. Demonstração de amor
para com homens que tinham pés sujos. Eu creio que nesse sentido o que nós poderíamos aproveitar aqui para nós, como igreja, como discípulos de Jesus, é olharmos à nossa volta e quando percebemos que alguém está com os pés sujos, que não está digno, a nossa primeira missão deveria ser ir lá ter com ele, com uma toalha, com água, e notem para isso, quem fica ajoelhado não é o que tem os pés sujos, quem fica ajoelhado e na posição de inferioridade é aquele que vai lavar e lavarmos os pés daquele que não está num estado de dignidade, daquele que está mal. Isto é uma demonstração de amor e isto aparece em outros lugares do Novo Testamento. Por exemplo, Jesus diz: se o teu irmão pecar contra ti, vai e fala com ele. Se te ouvir, ganhaste o teu irmão. Está o assunto resolvido. Paulo põe isso de outra forma e diz que cada um considere os outros superiores a si mesmo. E isto, é a vida da igreja, a vida daqueles que são transformados por este amor, pelo sangue daquele que se deu a si mesmo para nos salvar e nos perdoar. E este é o alcance do Evangelho. Então, dá-me ideia a mim de que neste texto, aquilo que Jesus está a querer dizer aos seus discípulos: sim, vocês estão limpos, tenho estado com vocês, vocês perceberam quem eu sou, vocês creram em mim. Aquela promessa lá do início que João registra a todos quantos o receberam, deu poder de serem feitos filhos de Deus. Sim, essa promessa, pela graça de Deus, já aconteceu na vossa vida. Contudo, vocês ainda estão aqui, ainda sujam os pés. E eu, como mestre e senhor, pois eu vou cuidar de lavar os pés. E como eu lavo os pés a vocês, vocês igualmente devem lavar os pés uns aos outros. E esta lição é extremamente importante porque a forma como João constrói o texto é muito interessante. Eu tenho aqui os versículos 3 a 5. E notem, sabendo que o Pai tudo confiara às suas mãos, portanto, se Jesus sabia que o Pai tinha-lhe confiado tudo, que viera de Deus e voltava para Deus. Eu quero que recordem os primeiros versículos do capítulo 1 de João. No princípio era o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus, estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, sem ele nada do que foi feito se fez. Ele estava com Deus, voltando agora ao versículo 3, voltava para Deus, levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima, tomando uma toalha, cingiu-se com ela, depois deitou água na bacia e passou a lavar os pés aos discípulos e enxugar-os com a toalha que estava cingida. Lembram-se que recentemente nós lemos um texto de que alguém também esteve a mexer com os pés de Jesus. Agora notem que é Jesus que está a mexer com os pés dos discípulos. Não é um ato de adoração agora, ou de gratidão. É um ato de serviço, de purificação, de limpeza, de colocar aqueles que estavam indignos num estado de dignidade para poderem ter a sua refeição de uma forma digna. E o que temos aqui é aquele que estava desde o princípio, aquele que vinha de Deus e ia voltar para Deus. Este Deus, o que ele agora está a fazer, está numa posição humilhante, a lavar os pés dos seus discípulos. Essa é a posição em que ele está. Paulo, em Filipenses 2, coloca de outra forma. Ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou. E notem que este esvaziar, não estou a dizer que este texto de Paulo em Filipenses 2 se refere ao momento em que Jesus está a lavar os pés aos discípulos. Obviamente refere-se à cruz, mas nota-se aqui o caráter, quem é Jesus. A si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente à morte, até à morte e morte de cruz. Então, esta ideia de servo de Jesus não é apenas a atitude de servo quando ele vai lavar os pés sujos dos discípulos, mas esta atitude de servo ela vai continuar e vai continuar até à cruz. E aqui a aplicação que Jesus dá, que Jesus diz é: vocês devem fazer
o mesmo uns aos outros. Duas ideias, então, que eu creio que são fundamentais aqui para nós retermos, e neste caso nós como sendo também os seus, ou seja, não aqueles apenas que creem, pode haver dúvidas, mas os seus, nós que pertencemos a Jesus, duas coisas aqui são fundamentais. O amor genuíno, original, o amor uns pelos outros, o amor que vem de Deus, que devemos ter uns pelos outros, como Jesus teve pelos seus discípulos, tanto a nível de tempo, amar sempre, até ao fim, como a nível de intensidade, amar até ao fim, até às últimas consequências, uns aos outros. Nesse processo, entra aqui a atitude de nós olharmos uns para os outros como servos. Em vez de termos a ideia de sermos servidos, ou de cada um faz a sua tarefa, independentemente uns dos outros, só com a ideia de servirmos a Deus e não de servirmos uns aos outros, a proposta que Jesus aqui tem para nós é nós tomarmos a atitude de servos uns dos outros, porque amamos o nosso Deus, amamos Jesus e amamos uns aos outros. Vou fazer aqui, então, a pausa para o nosso intervalo e para as perguntas. Obrigado, Paulo. Vamos então fazer a divisão de grupos. Eu vou partilhar já aqui no chat as perguntas para nós, então, nos próprios grupos podermos partilhar. Façam já também, logo no início, escolham um representante para depois dar um pequeno resumo de cada grupo. Então as perguntas são o seguinte: de que forma prática podemos lavar os pés aos nossos irmãos? Que atitudes e sentimentos devem estar aí envolvidos? Portanto, estas são então as perguntas. Vamos, como habitualmente, então dividir-nos em grupos e depois voltamos aqui à sala principal, onde vamos ouvir então um resumo por cada responsável de cada sala para então depois darmos continuidade então ao nosso estudo. Ruth, podes então dividir? Número 1. Portanto, eu não sei, eu não vejo aqui qual era o meu grupo, portanto... Sou eu, no grupo número 1. Número 1. Então, nós basicamente tivemos a dizer que nesta parte do lavar os pés uns aos outros, então é colocar o nosso serviço num lugar de humildade e sermos humildes, e então mesmo que tenhamos dons ou algo que Deus nos deu, utilizarmos isso não para a nossa glória, mas utilizarmos como forma de servo. Então, Jesus não fez uma correção bruta ao ver que os pés estavam sujos e não mandou os discípulos lavarem os pés, mas foi ele próprio que se ajoelhou, reclinou e que lavou os pés, ou seja, mais uma vez uma atitude de humildade. E então, o que é que nós devemos fazer como igreja? Amar os nossos inimigos, porque Jesus lavou os pés a todos, inclusive a Judas. Amar os nossos irmãos na fé, estarmos prontos para servi-los naquilo que eles necessitarem, se virmos que alguém está a passar necessidades, se virmos que alguém precisa de proteção, de defesa, alguém que está abatido, alguém que está triste, nós termos a capacidade de irmos, de falarmos e de nos colocarmos a nós mesmos como servos e ajudarmos então essa pessoa. Pronto, foi isso que nós falámos basicamente. Obrigado, Ruth. Vamos então ao grupo número 2. Bom, na sala 2 era onde eu estava, penso eu. Nós não nomeámos, começámos a conversar e acabámos por não nomear ninguém. Não sei se alguém que esteve lá quer ser voluntário e dizer alguma coisa, partilhar. Se não, eu próprio vou fazer. Está bem? Alguém quer? Não, parecia que o Paulo estava a avançar, mas não, foi impressão minha só. Ok, então, respondendo à primeira questão, de que forma prática podemos lavar os pés aos nossos irmãos? Nós falámos que podemos, em algumas alturas,
em que vemos, e naquele sentido que o Paulo partilhava connosco, da sujidade, purificar, nesse sentido, se nós observamos, percebemos que alguma coisa não está bem na vida do irmão, ou porque observamos, ou porque o irmão partilha connosco, de uma forma ou de outra, nós podermos tirar um tempo para fazer então essa lavagem de pés, ou seja, podermos aconselhar, podermos ouvir, podermos tirar tempo para estar com o irmão, para podermos ajudá-lo a orar, a desabafar aquilo que ele tem que desabafar, inclusive a fazer uma análise à sua vida, o que é que está mal, o que é que pode melhorar, e ajudar precisamente até por vezes, e lembrando da ceia também, que estávamos a falar, que perdeu-se um pouco talvez em algumas assembleias, alguns momentos antes de tomarmos os símbolos, termos um tempo de oração, não é uma oração pública, mas uma oração para nós mesmos com o Senhor, de alguma coisa que nós temos que pedir perdão, para então de seguida tomarmos os símbolos do corpo do Senhor. Isso talvez tenha perdido um pouco nas nossas assembleias, mas neste sentido também desta lavagem de pés, por assim dizer, podemos em alguns momentos com os nossos irmãos que necessita, podermos ter este tempo de introspecção, de análise própria e de confissão perante o Senhor daquilo que não está bem na nossa vida. Também existe, por vezes, nós estarmos em alguma intimidade com o nosso irmão para haver esta lavagem de pés, alguma intimidade da nossa parte e da parte do irmão, não é? E nós, por vezes, revelarmos alguma coisa da nossa intimidade também não nos é fácil, mas por vezes temos que estar ao mesmo nível do nosso irmão, em humildade, partilhando com ele e ajudando nesse sentido de lavagem de pés. Então, de uma forma bem prática, foi isto que nós falámos, resumidamente. Depois, que atitudes e sentimentos devem estar envolvidos? Bom, aí humildade, misericórdia, amor, compaixão, alguém falou também, obviamente, serviço, e foi dentro disto que nós acabámos por conversar. Obrigado, João. Vamos então ao último grupo, ao terceiro grupo, onde eu estive, e temos o Pedro Veiga. Pedro. Ok, então, respondendo então à primeira pergunta, nós então encaramos o lavar dos pés como uma atitude de humildade, e então nós podemos fazê-lo como uma atitude de serviço e não apenas de sermos servidos. Devemos também ter uma atitude de considerarmos os outros superiores a nós mesmos, e ao fazê-lo, devemos fazê-lo também demonstrando um amor uns pelos outros. Atitudes e sentimentos que devem estar aqui envolvidos. Bom, nós concluímos que podem haver aqui várias atitudes que podem estar envolvidas, mas antes, desculpem, ainda respondendo à primeira pergunta, só voltando um bocadinho atrás. Alguém disse que de uma forma prática que nós podemos lavar os pés aos nossos irmãos é nós, se encararmos aquele período quando nós nos convertermos e somos batizados, que é um período em que somos, digamos, ficamos limpos, ficamos purificados, e depois ao caminharmos neste mundo vamos tropeçando no pecado e vamos sujando os pés. Então, uma forma de nós lavarmos os pés aos nossos irmãos é também irmos tentando corrigir e admoestando uns aos outros, de forma a irmos também nos servirmos e nos corrigirmos mutuamente. Então, em relação à segunda pergunta, devemos demonstrar alegria, amor, não ter apenas uma atitude de obediência, mas realmente fazê-lo por amor ao próximo e também por amor a Cristo. Isto deve levar-nos a refletir sobre aquilo que temos feito e com que intenção é que o fazemos. Basicamente foi isto que falamos. Obrigado, Pedro. Portanto, damos assim estes mini-grupos, assim, fizemos assim então um resumo, mas o mais importante é também podermos pensar como é que realmente temos lavado os pés uns aos outros e que nos sirva realmente de alento para podermos melhorar também nesta ação que o Senhor Jesus Cristo nos deixou para fazermos então uns para os outros. Vamos então continuar o estudo, vamos dar seguimento, então vamos já em direto para a cidade de berço,
a cidade realmente de Guimarães, onde o Paulo vai então continuar. Paulo, força. Ok. Partilhar então. Eu quando eu vejo este texto, e isto ainda antes de lermos aqui esta passagem, eu sempre quase que me sinto forçado a fazer duas perguntas, no sentido individual e do coletivo. No individual, como é que eu me revejo, e estou olhando até ao longo deste Evangelho, eu revejo-me mais como fariseus que tentavam fazer perguntas a Jesus para o apanhar em alguma falha. Eu vejo-me mais como, por vezes, que pegavam em pedras para atirar Jesus, ou eu vejo-me mais como Jesus que tira as suas roupas, sai da refeição, tira as suas roupas de honra, digamos assim, pega numa toalha, numa bacia e começa a lavar pés. Esse seria no plano individual. No plano coletivo, é como é que eu olho mais para a igreja onde eu estou. Se é uma igreja onde há murmurações e críticas e, como eles diziam, ele expulsa demónios pelo poder do diabo e faz estas coisas todas. Se ele abriu os olhos ao cego, será que também não poderia ter impedido Lázaro morrer? Se a minha igreja tem mais este tipo de ambiente, ou se a igreja onde eu estou é mais aquela igreja onde as pessoas lavam os pés uns aos outros. E uma pergunta que eu fiz no grupo, e acho que queria fazer também para refletirmos, é se alguém já nos lavou os pés a nós, ou se nós já lavámos os pés a alguém. Ok, então vou pedir ao João Paulo para continuar a leitura, por favor. Paulo, Ok, se eu puderes só só retirar a imagem. tens que retirar a imagem que é para eu conseguir ler tudo. Certo, Ok, obrigado. ótimo, já está. Então, versículo 18 diz: Não falo a respeito de todos vós, pois eu conheço aqueles que escolhi. É antes para que se cumpra a Escritura. Aquele que come do meu pão levantou contra mim só o calcanhar. Desde já vos digo, antes que aconteça, para que, quando acontecer, creiais que eu sou. Em verdade vos digo, quem recebe aquele que eu enviar, a mim me recebe. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Ditas estas coisas, angustiou-se Jesus em espírito e afirmou: Em verdade vos digo, que um dentre vós me trairá. Então, os discípulos olharam uns para os outros, sem saber a quem ele se referia. Ora, ali estava conchegado a Jesus um dos seus discípulos, aquele a quem ele amava. A esse fez Simão Pedro sinal, dizendo-lhe: Pergunta a quem é que ele se refere. Então, aquele discípulo, reclinando-se sobre o peito de Jesus, perguntou-lhe: Senhor, quem é? Respondeu-lhe Jesus: É aquele a quem eu der o pedaço de pão molhado. Tomou, pois, um pedaço de pão e, tendo-o molhado, deu a Judas, filho de Simão Iscariotes. E após o bocado, imediatamente entrou nele Satanás. Então, disse Jesus: O que pretendes fazer, faz-o depressa. Nenhum, porém, dos que estava à mesa percebeu a que fim lhe dissera isto, pois, como Judas era quem trazia a bolsa, pensaram alguns de Jesus, que Jesus lhe dissera: Compra o que precisamos para a festa, ou lhe ordenara que desse alguma coisa aos pobres. Ele, tendo recebido o bocado, saiu logo, e era noite. Ok, obrigado, João Paulo, pela leitura. Nós temos agora aqui um segundo momento, então, em que Judas é indicado como traidor. Então, nós percebemos que tudo se está a precipitar, Jesus vai à cruz, obviamente, e infelizmente Judas toma esta atitude. Já tínhamos também tido algumas preparações, digamos, para este momento, quando Judas começa a fazer perguntas acerca do dinheiro e o que estava a acontecer não era boa ideia, de certa maneira criticando a atitude da mulher que estava a lavar os pés a Jesus, estava a criticar a atitude de Jesus, que estava a permitir também que aquilo acontecesse. No entanto, eu queria chamar a nossa atenção para aqui o versículo 19. Esta ideia de crer em Jesus e aquilo que ele afirma acerca de si próprio.
para os discípulos crerem, e tem esta expressão eu sou, e esta expressão eu sou de novo volta-nos a levar para o início do Evangelho e também para Êxodo 3,14. E este é um momento extremamente importante porque o Senhor está-se ali a revelar a Moisés e diz assim, disse Deus a Moisés, eu sou o que sou. Disse mais, assim dirás aos filhos de Israel, eu sou, me enviou a vós. O quadro do Êxodo tem aqueles que iriam crer no Senhor como seu povo, ele iria ser o seu Deus, ele iria estabelecer uma aliança com eles, e este grande eu sou, ali revelado a Moisés, vai enviar Moisés um libertador, que os irá libertar de uma escravidão. Essa escravidão é o Egito. O quadro agora muda radicalmente, no entanto alguns princípios mantêm-se. O grande eu sou está na mesma ativo. Não fala agora com Moisés, mas ele agora fala com os discípulos. E este eu sou não vai enviar um libertador. Ele próprio é o libertador. E quando os discípulos, o que eles precisam crer que ele é, ou seja, de novo aquela pergunta que tem andado teimosamente ao longo do Evangelho. Quem é Jesus? Ele é o eu sou. E crendo quem ele é que é o verdadeiro libertador. Moisés como que está a antecipar este conceito de um Deus amoroso que vem atrás do homem caído, afetado pelo pecado e o quer libertar. E isto é um momento crucial também quando estamos a ler o Evangelho e a partilhar esta mensagem de salvação com alguém. Quem está ali junto com os seus discípulos não é um ser humano apenas, não é apenas alguém enviado por Deus, é o eu sou que se revelou a Moisés, que libertou o seu povo, que o levou para uma terra de promessa abençoada. Este eu sou está ali com eles. E este vai ser o percurso daqueles que quererem serem libertos e terem, habitarem juntamente com Deus. E no fim, João escreve o Apocalipse, e nós temos o quadro dos novos céus, da nova terra, e a presença de Deus está ali junto com os seus, para usar de novo a expressão do início do versículo 1. Então aqui somos de novo confrontados mesmo antes da cruz, percebemos que quem está ali, quem vai à cruz é eu sou. Esse é aquele que está ali com os discípulos. E é impressionante notar que este eu sou é afirmado depois da lavagem dos pés. Isto choca-me. Eu imaginar, eu conceber que o eu sou que falou a Moisés, se eu tivesse sido um dos 12, esse eu sou, como, voltando ao início do Evangelho, fez-se carne, habitou entre nós e agora estava ali, como homem, como eu, lavar os meus pés. Isto é algo impressionante. Eu conheço, eu sei, mas é difícil de eu assimilar e de eu interiorizar. E isto é aquela expressão, tendo-os amado, amou-os até ao fim, até esse último limite, digamos que até às últimas consequências. E esta unidade entre Jesus e o Pai continua a figurar aqui no discurso. Eu sei que o discurso tem a parte de Judas que o vai trair, sim, sabemos isso, mas eu queria destacar estas ligações que elas são extremamente importantes no sentido de anunciarmos a mensagem do Evangelho e de percebermos quem é Jesus, porque essa é a intenção, é a motivação que leva João a escrever o Evangelho, para que eu creia quem é Jesus e crendo nele eu tenha vida eterna. E isto de novo está aqui a ser mencionado. Receber Jesus é o receber o Pai. E já temos uma outra antecipação, que é estes que são dele, a quem ele está a lavar os pés, eles irão ser enviados. Nós já temos aqui essa antecipação. Aqueles que receberem quem ele enviar vão receber a ele. E quem recebe a ele, recebe o Pai. Então, o que temos aqui, de volta ao início do Evangelho, ao versículo 12, a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. E temos o contraste. Judas, e foi lá interessante que foi mencionado no grupo, teve os pés lavados por Jesus. Mas Judas
não creu em Jesus. Judas não percebeu, não quis, de alguma forma, ele opôs-se a crer que Jesus, aquele que estava ali diante dele a lavar-lhe os pés, era este eu sou. E Satanás dominou o seu coração. E este é um momento crucial se eu anuncio o evangelho a alguém, usando esta leitura, porque neste momento a pessoa vai ter a mesma oportunidade que Judas teve, perceber que há um Deus que o amou, inclusivamente está disposto a lavar-lhe os pés. E agora a minha resposta como leitor, eu creio que Jesus é este eu sou e me lava os pés para eu estar limpo, ou vou ter uma atitude de resistência, de demora, de prolongar, de refletir, de pensar daqui um pouco mais tarde, e em todo esse processo, correr o risco de Satanás dominar o meu coração. E aquilo que tem sido semeado ao longo do Evangelho, repentinamente ser tirado. E durante estes anos que Judas passou com Jesus, a palavra, os sinais, iam sendo contemplados por Judas. Ele podia ir ouvindo, podia ir vendo, podia ir avaliando, e agora quando ele é confrontado com esta situação de quem é Jesus, ele rejeita. A nossa oração deveria ser que nem nós, nem a pessoa com quem nós possamos estar a partilhar esta mensagem venha a ter uma atitude de rejeição para com esta mensagem do Evangelho. Então, é extremamente importante também, se eu estiver a comunicar o Evangelho a alguém, como que banhar essa pessoa em oração, orar por ela, pedir a misericórdia de Deus sobre ela, porque não é por causa da nossa muita explicação, não é por causa de nós sermos extremamente claros e temos uma excelente ferramenta que é a palavra de Deus ao nosso alcance, nada disso são as garantias de que aquela pessoa vai entender, vai compreender, vai entregar a sua vida ao Senhor, vai crer para a vida eterna. Então é importante nós também orarmos por nós, orarmos por aqueles a quem nós partilhamos o Evangelho. E o texto termina, vimos logo no início, e era noite. Pois começa a entrar o tempo das trevas, digamos assim, o tempo da noite. E a nossa oração é que a luz brilhe nas trevas. Devia ser esta a nossa oração. Se temos alguém que não conhece Cristo, rejeita, vai adiante, está desinteressado, se calhar até critica, a nossa oração não deveria, a nossa atitude não deveria ser de rejeição, mas ter esta atitude que Jesus teve, de servo, de interceder, de tentar fazer o máximo da nossa parte para anunciar esta mensagem. E a oração deveria então ser que a luz brilhe nas trevas, como já vimos nos versículos 8 e 9 deste Evangelho. Eu quero ler estes versículos para vocês, João capítulo 1, o versículo 8 e o versículo 9, e diz assim, portanto isto falando de João Batista, ele não era a luz, mas veio para que testificasse da luz, a saber, a verdadeira luz que vindo ao mundo ilumina todo o homem. É interessante que quando Nicodemos vai ter com Jesus, era noite, não sei se recordam. Agora, quando Judas sai da presença de Jesus, é noite também. Nicodemos foi de noite, e hão de notar que nas leituras que vamos fazendo, vai havendo mais luz na vida de Nicodemos, e quando chegamos depois ao momento da crucificação, Nicodemos está lá para ajudar no sepultamento do corpo de Jesus. E parece que Nicodemos começou na noite, e o dia, como digamos assim, o dia foi clareando, e ele acabou por perceber quem seria Jesus. João dá a entender isso no Evangelho. Judas parece que tem uma situação contrária. Andou com a luz, e quando se retira da presença de Jesus, é noite. A nossa oração deveria ser que aqueles que andam à nossa volta, com quem nós lidamos, possam ver esta luz que brilha nas trevas, e agora citando Mateus, nós somos essa luz do mundo. Que Deus vos abençoe. Termino aqui. Deixa eu ligar o micro, Pedro. Agora sim. Obrigado, então, Paulo. Portanto,
fica aqui realmente este desafio, fica aqui realmente a sua palavra para que nós possamos meditar e buscar a aplicação prática para o nosso dia a dia. Temos realmente aqui também já algumas perguntas, mas antes de passarmos então às perguntas, iríamos, como habitualmente, só terminar então com uma oração.